Olá! Está começando mais uma videoaula e hoje vamos falar da importância da fauna no meio ambiente e sociedade. Vamos começar? O termo fauna se refere a toda a vida animal de um ecossistema. Os animais são essenciais na manutenção de qualquer ecossistema equilibrado. A fauna tem sido alvo de grande preocupação para os ambientalistas, pesquisadores, governantes, uma vez que a falta de proteção dos animais leva a graves desequilíbrios da natureza. Sem animais suficientes para manter o equilíbrio natural do ecossistema, todos os demais elementos da natureza também ficam desequilibrados. Você sabia que o tipo de fauna está relacionado à flora local? Cada animal precisa de diferentes elementos naturais para sobreviver. Esse conjunto de elementos é chamado de habitat natural. Portanto, a fauna é classificada de acordo com sua flora. A fauna é um dos elementos mais importantes da natureza. A enorme biodiversidade que existe no ecossistema brasileiro é uma referência para o mundo. Um exemplo disso está nas espécies de peixes. Existem 3 vezes mais espécies de peixes de água doce no Brasil do que em qualquer parte do planeta. O Brasil é o país com mais espécies de aves na América do Sul e com a 3ª maior quantidade de espécies de mamíferos do mundo. A importância científica da fauna brasileira é imensurável, já que se trata da maior biodiversidade do planeta. São aproximadamente 100 mil espécies de invertebrados e 8.200 espécies de vertebrados, dentre os quais 713 mamíferos, 1.826 aves, 721 répteis, 875 anfíbios, 2.800 peixes continentais e 1.300 peixes marinhos. Dentre os biomas brasileiros, destacam-se em termos de biodiversidade a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Na floresta amazônica, a fauna composta por peixes e mamíferos aquáticos é muito importante. Entre os exemplos estão espécies como boto cor-de-rosa, pirarucu e peixe-boi, bem como alguns répteis, anfíbios e serpentes. Nas áreas de florestas podemos encontrar animais como anta, onça-pintada e várias espécies de araras e papagaios. A floresta atlântica está entre as 5 regiões do planeta com mais espécies nativas, das quais 17% são aves e 10% são anfíbios e mamíferos encontrados somente na fauna brasileira. Vale citar que os animais da fauna brasileira são, via de regra, de pequeno porte. Na Mata Atlântica, nos deparamos com mais de 1.020 espécies, apenas entre as aves, dentre as quais 188 existem somente neste recorte territorial do bioma. O Cerrado é considerado a savana mais biodiversa do mundo, pois abriga diferentes ecossistemas. A fauna do Cerrado é riquíssima e conta com diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos, sendo que muitas delas são endêmicas, ou seja, só existem no local onde habitam. Pesquisadores apontam que existem cerca de 320 mil espécies de animais neste bioma. O bioma abriga aproximadamente 200 espécies de mamíferos, 800 espécies de ave, 180 de répteis, 150 de anfíbios e 1.200 espécies de peixes. A Caatinga abriga um grande número de espécies da fauna brasileira, como mamíferos, répteis, aves, anfíbios, entre eles a cutia, o gambá, o preá, o veado catingueiro, o tatu-peba, gatos selvagens, a asa branca e uma variedade de insetos que exercem grande importância para o bioma. A fauna da Caatinga é bastante diversificada
apresentando diversas espécies de répteis, 45 espécies de anfíbios, mais de 200 espécies de aves e cerca de 178 espécies de mamíferos. Ao longo de milhões de anos, uma relação harmoniosa e interativa foi estabelecida entre plantas e animais para depender uns dos outros, para sobreviver e manter o equilíbrio e manutenção da floresta. É o caso dos animais dispersores. Trata-se de uma interação ecológica, na qual eles se alimentam de frutos e acabam transportando as sementes para locais mais favoráveis, aumentando as chances de sobrevivência de determinadas plantas nativas. Acredita-se que entre 50% e 90% das árvores de florestas tropicais necessitam de animais para dispersar suas sementes. Além disso, existem os animais polinizadores. As abelhas e os morcegos são bons exemplos de animais que fazem polinização, que é o transporte de pólen da região masculina da planta para a parte feminina, essencial para a perpetuação dessas espécies. As abelhas merecem destaque por polinizar mais espécies que qualquer outro ser vivo. Acredita-se que a abelha seja responsável pela polinização de 73% das espécies cultivadas no mundo. A polinização por morcegos é chamada de quiropterofilia. Nesse caso, é comum que as flores apresentem grande quantidade de néctar e que a coloração seja pouco vistosa. Geralmente, possuem cheiros fortes e abrem-se à noite. O desmatamento, a caça predatória e a fragmentação do habitat interrompem esses ciclos tão importantes. Exemplo disso é a ameaça nos fragmentos florestais de plantas com sementes grandes. Isto porque são poucos os animais que conseguem dispersar esse tipo de semente, dentre eles a anta, animal sistematicamente caçado. A ação humana gera desequilíbrios, às vezes irreparáveis. Por isso, é preciso conscientizar as pessoas sobre suas ações e consequências. Outra função essencial da fauna é o controle biológico. Todo animal tem seu predador, e isso faz parte do processo natural do equilíbrio biológico. A ausência de um predador pode gerar um desequilíbrio de várias espécies. Um exemplo real de como isso funciona. Uma queimada fora de controle eliminou os tamanduás de uma região. A ausência desse predador causou um desequilíbrio ambiental da cadeia alimentar, causando um aumento da população de formigas, que, por sua vez, acabaram consumindo uma grande quantidade de recursos de uma extensa área, se alimentando de folhas e frutos, causando um desequilíbrio naquela região. Os controladores biológicos podem ser definidos de 3 maneiras. Parasitoides: seres vivos que, para completar seu ciclo de vida, parasitam outros seres, impossibilitando-os de chegar à fase reprodutiva. Predadores: durante todo o seu ciclo de vida, ou parcialmente, são organismos livres que buscam ativamente e se alimentam de suas presas. Patogênicos: são organismos microscópicos que podem se multiplicar no organismo do seu hospedeiro, podendo causar infecções e outras complicações. Uma vez que os mercados internacionais e domésticos exigem fortes alternativas ao controle epidemiológico com o uso de defensivos agrícolas, o uso de controle biológico é uma alternativa promissora. O Brasil usa cerca de 260 mil toneladas de defensivos agrícolas em lavouras a cada ano, e o consumo desses produtos no país aumentou 60% na última década. O controle biológico não é apenas uma opção ecologicamente correta, mas também economicamente viável. Outro problema sério a ser enfrentado é a manutenção dos animais de topo da cadeia alimentar dos seus ecossistemas. Eles são responsáveis pelo controle populacional de algumas espécies, e sua caça ilegal tem causado uma série de problemas populacionais, ou seja, o desequilíbrio da fauna. Exemplos disso são o javali,
espécie exótica introduzida no país na década de 1960, e o javaporco, espécie híbrida, gerada pelo cruzamento de javali e porco doméstico. Pelo manejo inadequado, esses animais exóticos têm causado grandes estragos, tanto para a fauna quanto para a flora. Assim, normas e programas para o adequado manejo desses animais invasores foram estabelecidos pelos órgãos federais, IBAMA, MMA e MAPA. No entanto, a introdução de espécies nativas no ambiente natural pode ser uma alternativa necessária, por exemplo, para o revigoramento da população de animais existente, visando aumentar o número de indivíduos e variabilidade genética, ou para a reintrodução de animais extintos de local de ocorrência histórica. Este tipo de manejo é o que denominamos refaunação. Exemplos: mutum de Alagoas, mutum do Sudeste, bicudos no Triângulo Mineiro, canindé, jabuti, paca e anta no Rio de Janeiro, etc. Um excelente exemplo de reintrodução de animais extintos em seu ecossistema original, que hoje denominamos refaunação, são dos lobos extintos no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Caçados impiedosamente por suas peles e má reputação, os lobos foram extintos e ficaram ausentes por 70 anos. Sem os lobos, as populações de veados, cervos, alces e gamos cresceram sem controle e houve significativa redução da vegetação dos campos e vales, que por sua vez impactou sobremaneira os rios da região. Os lobos foram reintroduzidos no seu ecossistema natural e, com o tempo, seus comportamentos influenciaram o de outras espécies da cadeia trófica, reconstituindo ecossistemas e nichos ecológicos. Surpreendentemente, constatou-se que os rios mudaram em resposta à volta dos lobos e passaram a ter maior fluidez e estabilidade em seu curso. Sempre por causa da intervenção humana, a invasão biológica é a segunda principal causa de perda de biodiversidade no mundo. A simples introdução da espécie exótica já causa um impacto no meio. Se for uma espécie invasora, causa um desequilíbrio ainda maior. Essas espécies começaram a competir ferozmente e predar as espécies nativas, levando à sua extinção local. A invasão biológica afeta o meio ambiente e pode causar perdas econômicas. No Brasil, uma das principais causas de invasão biológica ocorre pelo descarte irregular de peixes ornamentais, o que pode causar grave desequilíbrio ecológico. Uma forma involuntária de causar esses desequilíbrios é o descarte de água de lastro dos navios. Em um caso bem conhecido, a água de lastro dos navios vindo da Ásia era descartada em águas brasileiras, contendo uma espécie exótica, o mexilhão dourado, que ao cair em águas brasileiras se multiplicou, subiu os rios e chegou ao estado de Minas, invadiu reservatórios e sistemas hidroelétricos, causando grandes estragos às turbinas geradoras. Isso mostra o potencial de invasão de uma espécie, causando um desequilíbrio ecológico devastador. O tráfico de animais é outro grave problema enfrentado para manter o equilíbrio da fauna. O Brasil importa e exporta animais silvestres, embora ambas as atividades sejam proibidas. Se há tráfego, é por causa da demanda. Por isso, não podemos incentivar essa atividade de nenhuma forma, mesmo que com boas intenções. Todos os anos, os traficantes retiram milhões de animais silvestres da floresta e apenas 10% chegam vivos ao destino final. Em caso de compra, venda ou transporte ilegal de animais silvestres brasileiros, a denúncia pode ser feita à Rede Nacional contra o Tráfico de Animais Silvestres e pela linha verde do IBAMA, através do número 0800 61 80 80, à Polícia Militar de Meio Ambiente, ou mesmo ao Disque Denúncia, no número 181. Em caso de criação de um animal silvestre, nativo ou exótico,
É possível realizar a entrega voluntária nas instituições que recebem e tratam animais silvestres. Este processo de entrega isenta a pessoa de ação penal caso o animal não seja legalizado. Para realizar a entrega do animal, é preciso contactar o IBAMA ou o CETRAS. Nossa aula fica por aqui. A gente se vê na próxima. Até lá!